Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu estou aqui para falar de um espaço muito importante dentro de uma sala de aula, principalmente nas classes de alfabetização. Eu estou aqui para falar hoje do cantinho de leitura, que é um espaço dedicado a muita leitura, a muita aventura, a muitas coisas bacanas. Então, vem comigo descobrir como utilizar esse espaço de maneira criativa e produtiva? Então, vamos lá! Então, vamos lá. Leitura, o que significa leitura? Né? Qual o significado desta palavra leitura? Leitura é um ato simples, inteligente, reflexivo. É um ato característico do ser humano, porque é um ato de compreensão do mundo, né? Da realidade que nos cerca e na qual nós estamos inseridos e no que a gente vive. Nessa perspectiva, podemos dizer que todo ser humano é capaz de ler, sabe ler, pode ler e efetivamente lê. Bom, eu dei um conceito aí um pouco amplo do que pode ser a leitura. Porém, nós sabemos que a leitura tem um conceito realmente muito extenso. Nós podemos significar essa palavra leitura de várias formas, certo? Não só a questão de decodificar e codificar símbolos. Bem, vamos ver aí alguns significados e alguns conceitos da palavra leitura. Observem. Leitura é um processo de interlocução entre leitor e autor, intermediado pelo texto. Gerald, 2006. Processo através do qual o leitor decifra os sinais e dá sentido a eles. Kleiman, 2007. É um processo de seleção que se dá como um jogo, com avanços para as predições, recuos para correções. Marisa Lajolo, 1982. Muito bem. Agora que nós já vimos alguns conceitos de leitura, eu vou começar a falar do cantinho de leitura na sala de aula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas biografias, alguns exemplos, alguns títulos de livros interessantes para vocês estarem lendo sobre este assunto, né? Alguma teoria, porque o que eu vou estar colocando aqui hoje é a prática, sugestões de o que fazer com este espaço dentro da sala de aula. Então, observem tudo que eu vou deixar aqui na descrição e outra coisa. Não deixem de curtir esse vídeo, tá? Sigam aqui o canal, ativem o sininho para receber sempre novidades das minhas videoaulas e dos vídeos que eu vou estar postando aqui. Então, vamos voltar aqui. Cantinho de leitura. Bom, quando nós falamos em cantinho de leitura, a gente pensa naquele espaço bonitinho dentro da sala de aula. Colorido, enfeitado, alguns têm os bolsinhos, né, bem bonitinhos com os livrinhos de história, principalmente com as crianças menores. Bom, sabemos que nem todas as escolas, principalmente da rede pública, a gente pode ter este espaço. Eu mesma quase nunca tive, porque sempre trabalhei na rede pública e as nossas salas, elas são divididas com os meninos maiores de outros ciclos, de outras idades. Então, se a gente deixa esses livros lá expostos, infelizmente, eles ficam sujeitos ao vandalismo, às vezes some. Então, a gente acaba tendo que guardar esses livros ou dentro de um armário na sala, ou dentro da sala da coordenação, da supervisão da escola. Então, geralmente, os livros ficam também em uma caixa. Mas a gente precisa parar de pensar no cantinho de leitura como um mero enfeite da sala de aula, porque muitas vezes no início do ano, naquele momento de entusiasmo, a gente monta o cantinho de leitura, todo lindo, enfeitado, com a plaquinha escrita assim, cantinho de leitura, e ali ele fica, né? Daí um tempo ele é totalmente esquecido, ou os livros vão sumindo, e a gente fica com aquele cantinho ali sem função. Então o cantinho não pode ser visto como uma ornamentação da sala, né? Ele tem que ser visto como um espaço que vai ser muito bem utilizado para ter a sua função real.
E quando não temos esse espaço todo bonitinho, que é o de enfeite, às vezes temos uma caixa. Essa caixa, muitas vezes, ela também fica esquecida ali no fundo do armário, não é mesmo? Ela ficando ali, esquecida no fundo do armário, também não vai ter nenhuma utilidade. Então, nos meus 29 anos como alfabetizadora, muita coisa eu aprendi, muita coisa deu certo e muita coisa não deu. Mas uma coisa, nesses anos todos alfabetizando, eu descobri que, de fato, o cantinho de leitura tem uma função muito importante no processo das crianças. Primeiro, é muito bonito você, quando tem essa opção de colocar ele lá todo enfeitado e os meninos utilizarem assim, acabou a atividade, pode ir lá pegar um livrinho, aquele momento para o menino não atrapalhar o outro que ainda não terminou. Sim, ele pode ser usado nesses momentos, mas não só nesses momentos. Então, esse espaço, ele tem que ser utilizado de forma criativa. Para começar, o que seria interessante nós estarmos fazendo para começar a utilizar este espaço nas classes de alfabetização? Eu acho interessante a gente começar com bastante criatividade. Que tal uma inauguração oficial do cantinho de leitura? Ao invés da gente deixar aquele cantinho ali, já prontinho, junto com todos os cartazes da sala, a gente não coloca. A gente começa a fazer toda uma preparação com os meninos. Então a gente começa a fazer assim, olha, nós vamos ter um momento muito importante daqui uns dias. Eles vão ficar naquela expectativa. E é o momento que a gente vai fazer o quê? Criar este espaço dentro da sala junto com eles. Vamos fazer uma inauguração. Mas como podemos fazer isso? Aí é que tá. Vamos a algumas dicas bem legais do que a gente pode fazer para inaugurar o cantinho de leitura. Primeiro, a gente tem que ter um planejamento de que tipo de literatura nós queremos trabalhar no ano corrente. Então, por exemplo, este ano eu vou trabalhar com fábulas. Não, eu vou trabalhar com contos clássicos. Não, eu vou escolher um autor. De repente eu quero trabalhar com Maurício de Souza. Ou, eu prefiro esse ano trabalhar com Monteiro Lobato. Então, é interessante que a gente escolha um tema para um projeto literário que dure alguns meses, que dure talvez o ano inteiro, para a gente poder estar inserindo esse espaço do cantinho de leitura dentro deste projeto. Porque, sendo assim, o cantinho não será esquecido. Ele vai ser, de alguma forma, trabalhado. Então, é interessante, em um primeiro momento, a gente preparar esta aula surpresa de inauguração. Então, tem que ser uma aula muito bem planejada. A gente não pode simplesmente chegar, hoje é cantinho de leitura e de pendurar lá ou colocar a caixa lá. Não. A gente tem que saber que tipo de leitura nós vamos trazer para os alunos no dia da inauguração. Então, a gente tem que escolher, por exemplo, um texto, um livro, uma história para ser trabalhada. A contação de histórias é um momento legal e que os meninos gostam, mas de repente, eu não tenho muito jeito para fazer contação de histórias, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem aquele jeito para fazer aquela contação sem a leitura. Mas nada impede que você leia o livro, que você traga objetos, fantoches, personagens, coisas que estão dentro desse livro, traga dentro de uma caixa, dentro de uma sacola, dentro de um chapéu, traga isso e à medida que você for lendo a história, você pode ir mostrando. Neste dia da inauguração, prepare a sala, coloque balões, coloque cartazes, né? Coloque lá o cantinho de leitura que vai ser inaugurado, os livros dentro de uma caixa ou, se for o caso, dentro do espaço que você reservou para isso. Ponha os meninos no chão e faça essa inauguração como uma grande surpresa, como uma história. Separe um momento, depois que você trabalhar esta história, para fazer uma oficina, que seja uma criação, uma dobradura, uma pintura, alguma coisa relativa àquele livro que foi lido. Seja a construção de um fantoche de palito, no pratinho de papelão, no rolinho de papel higiênico que você pode já estar recolhendo dias antes. Então faça desse dia um dia muito especial, porque os meninos terão um outro olhar para aquele espaço do cantinho de leitura. Tem da inauguração,
você pode criar uma cartilha explicando como esse cantinho de leitura vai ser utilizado, as regras do cantinho de leitura, o que podemos fazer e o que não podemos, como devemos tratar estes livros, gibis, o que tem ali de material, como devemos tratar esse material, como devemos cuidar do nosso cantinho de leitura. Então você pode criar regras junto com os meninos, ou até mesmo você faz as primeiras, depois durante o decorrer do ano vão criando mais regras. Então, o cantinho de leitura pode se tornar mágico. Olhe algumas imagens de momentos que eu tive com as minhas turmas, com estas aulas do cantinho de leitura. Vamos lá! Muito bem, vocês acabaram de ver alguns momentos que tive com algumas turmas com as aulas do cantinho de leitura. Outra coisa interessante quando trabalhamos a literatura infantil e o cantinho de leitura é não deixar esse espaço de hipótese alguma esquecido, que ele não se torne apenas aquela questão da ornamentação ou aquela questão do aluno só pegar o livro quando termina uma atividade para não ficar ali à toa. Então é interessante, pelo menos uma vez por semana, estar criando algum tipo de trabalho bem interessante com algum material do cantinho de leitura, com algum livro, com algum gibi, com algum material que tem no cantinho de leitura e pode fazer o quê? Leituras em grupo, em dupla, né? Quando as crianças já estiverem alfabetizadas, elas podem estar lendo em grupo, construindo um cartaz, apresentando para a turma. Pelo menos uma vez por semana, criar algum trabalho interativo com este espaço. Ou deixar em algum momento que eles peguem os livros, que eles possam se sentar no chão mesmo da sala, em um cantinho, outro cantinho, em um corredor que não atrapalhe as outras turmas. Então é interessante que esse cantinho de leitura seja trabalhado constantemente, pelo menos uma vez por semana. Isso, gente, muda muito o interesse da criança pela leitura. Porque quando o professor, a professora demonstra o interesse pela literatura, quando a professora ou o professor demonstra que esse mundo da leitura pode ser algo mágico, encantador, com certeza isso vai estimular sim o aluno a querer ler mais. Porque a gente, principalmente nós que trabalhamos na rede pública, sabemos que o acesso à leitura dos nossos alunos, da grande maioria deles, é muito pequeno. Eles não têm muito acesso em casa. Então o que acontece? O acesso que eles vão ter, esse interesse, acaba sendo mesmo feito dentro da escola, junto com a professora. Se nós não tentarmos, né, criar este interesse no aluno, obviamente isso vai ser tudo perdido. Então a gente precisa tentar de alguma forma, quando a criança está bem pequena, começando no processo de alfabetização, nós precisamos fazer com que ela se interesse por este mundo da leitura. Então o que eu mostrei para vocês, as imagens que eu mostrei aqui, são imagens de algumas aulas, porque sempre, pelo menos de 15 em 15 dias ou de 20 em 20 dias, independente desse trabalho constante lá com o cantinho de leitura, dentro do projeto literário que eu estou trabalhando, eu sempre faço um momento mágico para uma nova história. Se eu estou trabalhando fábula, no dia que eu vou contar a nova fábula, eu preparo toda a sala. Eu faço todo um preparativo para estar contando a nova fábula. Se é um conto de fadas, a mesma coisa. Quando eu trabalhei com Monteiro Lobato, eu fui por capítulos, por partes, por livros do Monteiro. Eu fiz uma coletânea assim, de pequenos textos, pequenas partes, porque é uma obra muito extensa. Então, cada vez que eu ia apresentar uma parte da obra, eu tinha um momento interessante com os alunos, onde eu enfeitava a sala, né, que geralmente eu chamo de fábrica dos sonhos. Vocês devem ter visto aqui na imagem. Então, quando eles chegavam na sala de aula, que eles já viam ali a fábrica dos sonhos montada, eles já sabiam que ia ter história nova. E era uma alegria. E sempre ao final,
uma lembrancinha, um recadinho. Nesse dia tinha uma oficina, construía-se alguma coisa. E também o que é interessante, quando a gente faz um trabalho assim de literatura, com um cantinho de leitura, com um projeto literário durante o decorrer do ano, é interessante ter a culminância. Seja uma feira de cultura da escola, para você expor tudo que foi feito, seja você mesmo fazer dentro da sua sala uma exposição. Eu já tive essa oportunidade e é cansativo, agita os meninos, porque eles estão numa idade que eles são mais agitados, porém é uma coisa muito prazerosa e que o resultado é muito positivo. Então, é isso, gente. Hoje eu passei aqui só para dar essas dicas legais de como nós podemos estar trabalhando com o cantinho de leitura, sem deixar que ele fique assim, ó, esquecido lá no fundo da sala ou enfiado dentro de uma caixa, dentro do nosso armário, dando poeira, para que realmente ele seja um espaço útil e criativo dentro do nosso trabalho de alfabetização. No próximo vídeo, que logo eu vou estar colocando aqui, eu vou mostrar técnicas para vocês de contação de histórias simples, fáceis, que todo mundo pode fazer, até aquela assim que não tem muito jeito para contar história, dá conta de fazer na sua sala de aula. Então eu vou estar mostrando algumas técnicas que a gente pode estar utilizando, muito simples, dentro da sala para estar contando história para os nossos pequenos. Olha, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aguardem o próximo, então por isso não deixem de ativar o sininho para vocês receberem a notificação do próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, boas aulas de literatura, que todo mundo brilhe nas leituras para as crianças. Tchau, até o próximo vídeo.